E ainda falando sobre o Plano Safra, com a Selic a 15%, o governo decidiu aumentar os juros das linhas de crédito se a gente comparar com o plano anterior. Essa é uma apuração da nossa analista de política Larissa Rodrigues e também do nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Rittner, que chega aqui no CNN Money no fechamento de mercado e conversa com a gente sobre esse assunto. Rittner, muito boa tarde, querido. Eu queria começar entendendo se já houve algum tipo de reação significativa por parte do setor, por parte do agronegócio. Vitor, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ainda não, porque a informação ainda está circulando extraoficialmente. Aliás, é importante, a gente já volta a isso, ver com cuidado amanhã se a Frente Parlamentar da Agropecuária vai estar presente no Plano Safra Empresarial. O Plano Safra Empresarial, que vai ser lançado amanhã, é a parte do Plano Safra que importa mais em termos de negócios. Ela é de 4 a 5 vezes maior do que o Plano Safra destinado para a agricultura familiar, que é essa parte que foi lançada hoje. O Plano Safra, de forma total, global, contando as duas partes, o empresarial e a agricultura familiar, no ano passado, no ciclo passado, 2024-2025, chegou ao montante de 584 bilhões de reais. Neste ano, deve girar em torno de 600 bilhões. Vai ter algum crescimento nominal, e o governo fez uma ginástica danada nos últimos dias para conseguir anunciar um valor nominal maior e, portanto, um recorde. Se você for contar a inflação do período, vai ficar um pouco aquém do Plano Safra passado, 2024-25. Mesmo o Plano Safra do ano passado, a versão passada, acabou sendo um pouco turbinado, anabolizado pela inclusão das CPRs. CPRs são as cédulas de produção rural, que são aquela parte das letras de crédito agrícola, as famosíssimas LCAs, que a gente, pessoa física, acaba investindo ali no banco. Quando o banco redireciona o dinheiro da LCA para o produtor rural na forma de crédito rural, é a CPR. E a CPR foi incluída no valor do ano passado, então deu aquela engordadinha no Plano Safra anterior. Neste ano vai ter um bom montante, já me disseram, um bom montante de CPR. Então isso é o que vai permitir um anúncio mais robusto de 600 bilhões. Saindo da questão meramente de valores, porque aí a gente coloca alguma coisa que engorda ali, às vezes até artificialmente, falando de taxa, que é uma coisa muito importante. A Selic estava em 10,5% ao ano em junho de 2004, quando o governo divulgou o último Plano Safra. Agora está 15%. Então, as taxas de juros vão subir para todas as linhas, por exemplo, Pronamp, Moderfrota, tudo que diz respeito ali a armazenamento, comercialização, vai subir. O que o Ministério da Agricultura se diz satisfeito, porque as linhas sobem entre 1,5 a 2 pontos percentuais. Isso diante do contexto em que você teve 4,5 pontos a mais de Selic entre um ano e outro, está sendo visto pelo Ministério da Agricultura como um fato positivo, ou seja, o custo do crédito agrícola vai ser maior, mas ele cresce menos proporcionalmente a 1/3 ali do crescimento da Selic. Portanto, significa mais dinheiro em equalização da taxa de juros. Qual que é uma novidade que o mercado esperava e não esperava à toa? Sinais nesse sentido foram dados pelo próprio Ministério da Agricultura, mas vai acabar não acontecendo. Uma mudança mais robusta do seguro rural. Todos os anos, o Ministério da Agricultura faz uma proposta, o Congresso acaba aprovando essa proposta, que é de subvenção ao prêmio do seguro rural. Isso se chama PSR. O que significa isso? O produtor está sempre submetido ao risco de quebra da safra por causa do clima. Poxa, produtores do Rio Grande do Sul que o digam, mas esse fenômeno também
está sendo maior, inclusive, na fronteira norte, ali, Mato Grosso, Rondônia, por causa das secas mais fortes, do calor mais forte. Isso prejudica a safra. O seguro rural garante para o produtor que ele não perde a safra, o dinheiro da safra. Mas o seguro rural é tradicionalmente mais caro, porque ele é muito imprevisível. E ele só se viabiliza com uma subvenção por parte do governo. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, maior entidade do setor, tem sempre pedido, voltou a pedir agora num documento de abril, entre 3 e 4 bilhões de reais para subvenção ao seguro rural. O governo, no ano passado, anunciou 1 bilhão e acabou de cortar, semana passada, acabou cortando 42% desse valor. O que sinalizava o Ministério da Agricultura? Vamos fazer uma mudança mais estruturante do programa e vamos juntar o seguro rural com o Proagro, que é um seguro mais destinado ao pequeno e médio produtor. Essa reformulação mais pesada, que exigiria ali realmente uma mudança mais complexa, projeto de lei e tudo mais, isso não vai ser anunciado por hora. Significa que o governo desistiu? Não significa que desistiu, mas não vai ter esse anúncio amanhã. Portanto, é preciso ver qual é o volume de recursos que sai. A sinalização não é positiva, porque a gente acabou de perder 42% do orçamento de 1 bilhão de reais do Plano Safra, do orçamento deste ano que estava no Plano Safra anterior, precisa ver quanto vai agora. E também a gente precisaria ver, e aí importa do ponto de vista político, como vai se dar o anúncio amanhã. No anúncio do ano passado, no Palácio do Planalto, sabe quantos representantes havia da Frente Parlamentar da Agropecuária, a bancada mais forte do Congresso, Vitor Irajá? Quero saber, doutor. Ninguém estava lá no Palácio do Planalto. Isso significa muito, isso mostra que há uma tensão ou quase que uma ruptura entre poder executivo e essa bancada no Congresso. Eu diria que há alguns fatores que melhoraram nessa relação desde o ano passado e outros fatores que pioraram. Entre os que melhoraram, por exemplo, uma condução notada, reconhecidamente muito bem feita por parte do governo da crise da gripe aviária. O governo pegou ali no laço, foi extremamente transparente em como as coisas estavam acontecendo, quais eram as granjas, os locais que tinham alguma incidência da gripe aviária, jogou com absoluta transparência, comunicou ao mercado, comunicou à imprensa, comunicou ao Congresso quando outros países fecharam os mercados para carne de frango do Brasil. E graças a essa transparência toda, quando a gripe foi debelada, o surto de gripe foi debelada e passou aquele prazo ali de gestão ali para se garantir que não havia mais nenhum foco de vírus, quando o Ministério e o Sistema de Defesa Agropecuária disse estamos livres, também todo mundo acreditou. O que jogou contra? Jogou contra IOF e jogou contra a MP 1303. Porque a medida provisória que ainda está lá em tramitação, não tem comissão mista designada, instalada, não tem relator designado, nada disso, ela mexe com o LCA. Ela determina ali e estabelece o fim da isenção de imposto de renda para a LCA. E a gente viu no ano passado, no Plano Safra, divulgado no ano passado, a importância das letras de crédito agrícola no financiamento. Dos 584 bilhões do Plano Safra anterior, em torno de 100 bilhões, se não me engano, 104 bilhões foram recursos captados por meio de LCA. Então, esse ano, se a gente está falando de 600 bi, pelo menos vem um montante parecido, me disseram que vai além do montante do ano passado. E aí, se você tem uma taxação da LCA, o clima com a FPA não está bom e me parece que entre as perdas acumuladas de um ano para cá e os ganhos, as perdas são um pouco maiores. Então, imagino, mas tenho muita curiosidade de ver, que amanhã a gente não verá mais uma vez a bancada ruralista em peso no Palácio do Planalto para divulgação. Agora,
realmente é uma bancada constituída majoritariamente por partidos de oposição ao governo Lula. E o que vai ser um recado mais do que estridente para o governo, né, Hittner? Fazendo uma última pergunta para você, Hittner, a gente viu que boa parte daquele resultado que a gente acompanhou de crescimento do PIB no primeiro trimestre, né, de 1,4% em relação ao trimestre anterior, foi pautado exatamente pelo crescimento do agronegócio, que avançou mais de 12% no período. Eu queria entender, com o LCA, com revisão do seguro rural, com agora essas taxas de juros mais altas, qual pode ser o impacto do ponto de vista palpável para o crescimento da economia brasileira, que a gente sabe depende muito do agro? É curioso porque você lembrou muito bem, Irajá, o PIB agropecuário tem sustentado o crescimento da economia neste ano. Foi disparado ali o setor que mais cresceu no primeiro trimestre, gerou esse crescimento do PIB como um todo, deve performar muito bem de novo no segundo trimestre. E o curioso é que geralmente, não é uma regra, mas geralmente quando você tem um ótimo desempenho do agro em um ano, o ano seguinte costuma ser de acomodação, de queda, de estabilidade, uma ligeira queda, às vezes uma queda maior. Foi assim, por exemplo, no ano passado. A gente teve um 2024 ruim para o agro e um 2025 vindo muito forte. Então, às vezes, você tem esses anos se alternando. Tudo indica que para 2026, as primeiras previsões, com base nos acenos ali de plantio, tudo indica que nós teremos um bom ano para o agro em 2026 também, um bom plantio em 2025 e uma boa colheita em 2026. Então é preciso muita atenção. Tem gente que diz, olha, o agro recebe subsídio demais também, né? Muita coisa ali que o governo, inclusive com custo fiscal em subvenção ao seguro rural, em equalização da taxa de juros, né? Isso pesa mesmo no orçamento, mas é um setor que carrega o PIB nas costas muitas vezes. Não é o setor mais intensivo em geração de emprego e mão de obra, mas hoje gera também mão de obra qualificada. O crescimento tem se interiorizado, a prosperidade no Brasil tem se interiorizado muito, né, para estados que têm um agro mais dinâmico, e é um setor que tem despontado aí com imensa competitividade. Então, a gente falar de encarecimento da taxa de juros, encarecimento ou orçamento mais curto ali, que podendo ser comprometido para seguro rural, para equalização da taxa de juros, a gente está falando de tirar pontinho do PIB. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Delicado, né, Hittner? Entre aquilo que é positivo, aquilo que inclusive virou uma das agendas principais da pasta comandada pela ministra Simone Tebet, né, dessa revisão dos benefícios, que inclusive agora, né, viraram alvo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Muito obrigado pelas informações, pelas leituras e análises. Daniel Hittner, nosso diretor de jornalismo em Brasília. Já já a gente volta.